Você também tá louca pra criar esse tipo de casaco que a gente só vê as gringas usando? Então calma aí, porque nessa série eu vou te mostrar como você pode criar sua modelagem usando as suas medidas e também o passo a passo da construção da costura. A criar a modelagem desse casaco que a gente só vê no Pinterest, no Instagram, a gente vê em tudo que é lugar, mas não encontra para comprar. E por que não criar esse casaco então nas suas medidas? Mas calma aí, porque eu preciso te avisar que você está em uma série. Sim, e esse vídeo aqui é o primeiro vídeo dessa série, que é a série Criando do Zero. Eu criei essa série para te mostrar que você pode criar qualquer tipo de roupa usando máquinas domésticas. E sim, peças bem elaboradas, tá? Com forro, com entretela e tudo mais que você quiser. Mas se você ainda não me conhece, eu sou Fernanda Nogueira, estilista de moda sob medida, e eu criei esse canal para te inspirar a criar as suas próprias roupas usando as suas medidas. Então chega de enrolação e bora se libertar para nossa criação. E a primeira coisa que a gente vai precisar são as nossas medidas. Então já anota aí as suas medidas, já deixa tudo anotadinho num papel, as alturas, a circunferência também. E se você não tem as suas medidas, se você não sabe tirar, então aproveita, dá uma pausa, vai no meu Instagram que tem lá no IG um vídeo onde eu mostro pra você como você pode tirar as suas medidas. E pra você que já tem as suas medidas, já deixa separadinho o papel e anota também as divisões das medidas. Eu vou explicar aqui como é que eu faço, mas já deixa anotadinho se você já sabe como funciona esse passo a passo de divisão. E as medidas que a gente vai precisar então vão ser as alturas de pescoço, busto, cintura, quadril, bíceps e punho. O punho é o total do nosso braço, né? E o total da peça. O total da peça é até onde você quer que o casaco termine. Então, aqui eu anotei 1,22 m. As circunferências vão ser do pescoço, busto, cintura e quadril. Lembrando que a circunferência do pescoço você precisa medir até esse vinquinho que a gente tem aqui. Outra coisa muito importante e interessante da gente fazer também é o esquema de modelagem. Eu postei isso até no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, já tá perdendo, já avisei vocês. Me segue lá porque eu posto muitas coisas assim antes de trazer o vídeo aqui pro canal. Esse esquema é bem importante você fazer porque você consegue se orientar, você consegue entender as proporções de tamanho, né? O tamanho da sua cava em relação ao tamanho, comprimento da sua peça, também as laterais, se você quer uma lateral mais aberta, se você quer uma lateral retinha, então você consegue ter toda essa noção de proporção. Isso é uma baita dica para você não perder muito tempo na hora que você for modelar. Para você ficar atento na modelagem de casacos oversize, é que quando você for começar, comece pelo meio do papel. Assim você tem mais espaço para você construir a sua lapela, né? Porque a lapela ela sai do centro frente da nossa modelagem. Então assim você não precisa ficar colando o papel. É mais uma questão de organização mesmo. Como a minha lapela vai ser bem grande, vai ter em torno de 15 centímetros de largura e eu já sei disso, eu vou medir uma linha na vertical a partir da linha do meu papel, tá? Da lateral do meu papel. Eu vou medir 15 centímetros para dentro do papel e nessa medida eu vou fazer uma linha na vertical para ser o meu centro frente. Então todas as medidas de circunferência vocês vão colocar a partir desse centro frente, que representa o meio do nosso corpo. Lembre de deixar um espaço aqui em cima para você poder fazer a gola. E aqui eu vou colocar todas as minhas alturas primeiro. Então essa linha que a gente cria paralela à linha do papel de 15 centímetros, ela vai ser o nosso novo centro-frente. E aqui é onde eu vou desenhar a minha lapela.
por isso que eu tenho que deixar esse espaço. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser traçar a linha de quebra de lapela, que é uma margem que a gente acrescenta para cá. E eu vou colocar 2 centímetros de quebra de lapela. E eu vou traçar a minha cintura, mas eu ainda vou ver se vai ser na cintura a minha quebra ou então se vai ser na minha cintura baixa. Então essa daqui é a quebra de lapela pra gente conseguir dar a virada na nossa lapela e não pegar o nosso tecido aqui principal. Tem que ter essa folga aqui de 2 centímetros para poder virar e dar tudo certo. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora vai ser traçar o nosso decote. A gente vai traçar o decote normal. Se você tiver uma base, você pode pegar a sua base mesmo para poder fazer essa modelagem. Então eu vou olhar aqui minhas medidas. O meu pescoço tem altura de 9 centímetros, eu já medi aqui. E a circunferência do meu pescoço é 34 centímetros. Dividido por 5, a gente já vai calcular aqui todas as medidas pra gente ver quanto que fica e já deixar tudo anotadinho. Então, eu vou pegar a medida do meu pescoço e vou colocar a partir daqui. Deu 6,8. Eu vou arredondar para 7, porque pode ter essa folguinha, não tem problema, por conta do tamanho do nosso casaco. Aqui já é a altura, vou entrar 1 centímetro aqui para não dar bico e vou traçar normalmente o meu decote, certo? Agora que eu já desenhei o meu decote, eu vou traçar uma linha reta, que é a linha de quebra de lapela. Então eu vou fazer a risca desse pontinho que encontra com o ombro, do pescoço com o ombro, até esse pontinho aqui de quebra de lapela. Agora eu vou entrar 1,5 a partir desse ponto aqui e 1,5 a partir desse ponto aqui, ó, da linha da quebra de lapela que encontra com a linha horizontal do nosso decote. Então eu já vou começar aqui 1,5 e 1,5. Beleza. Agora aqui eu vou descer 2 centímetros, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai traçar o nosso novo decote e a extensão da nossa lapela. Eu vou até fazer de caneta vermelha para vocês conseguirem visualizar melhor. Quem me acompanha no Instagram viu eu falando isso lá nos stories e já sabe do que eu tô falando. Então, ó, assim que a gente consegue fazer o ângulo perfeito para nossa lapela. E aí você pode estender assim mesmo a reta até o final do seu papel, tá? É para estender mesmo. Então, aqui é a nossa lapela e aqui é o nosso decote. E aqui é que você vai decidir o tamanho da sua lapela. Nesse caso, eu vou fazer ela bem grande, já vou até ver quanto que tá dando aqui. Ó, tá dando 15,5, tá vendo? Então, eu já vou marcar aqui os meus 15 centímetros que eu quero de lapela. Vai bater aqui. Eu só vou marcar um pontinho. Gente, aqui eu resolvi dar uma alterada, porque como eu vi que a lapela ia ficar muito curtinha batendo aqui na cintura, porque a gente tem que fechar ela aqui, eu resolvi passar a minha quebra de lapela aqui embaixo para minha cintura abaixo. Já imaginava isso, mas eu não tinha certeza, eu queria conferir no molde, certo? Então, passei ela aqui para baixo, mas não alterei nada, eu só retracei essa linha aqui e passei ela para baixo. Eu testei aqui na cintura, né, na cintura alta, mas ficou muito curtinho. E como eu tô fazendo o casaco over, eu quero algo grandão também. Essa altura, ela precisa ser grande. Então, eu decidi colocar a quebra de lapela na cintura baixa. E agora eu vou simplesmente traçar a minha lapela. Só para vocês entenderem, normalmente a lapela ela é traçada com a curvatura maior nesse ponto aqui. E aqui suavizando para chegar na quebra, certo? Vocês podem deixar ela bem arredondadona também, caso vocês queiram, né? Uma coisa mais assim, se vocês quiserem ela maior. Mas eu acho que assim já tá de bom tamanho. E agora a gente vai traçar o nosso ombro. Lembrando que a medida do nosso ombro correta é o ponto de ligação do pescoço com o ombro até o ossinho que a gente tem no nosso ombro, tá?
E o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa queda de ombro aqui com a fita métrica. A minha queda é de 4 centímetros, normalmente, tá? É meio genérico isso. Então, a partir daqui que vocês vão traçar o ombro, tá? Eu vou colocar um ombro de 15 centímetros. Fez ali, a gente vai esquadrar agora essa medida. A gente vai esquadrar a partir dessa linha aqui. Você tendo a sua base aí, você pode pular essa etapa aqui. Mas a questão é que você vai precisar também alterar suas medidas, né? Para aumentar a sua base. Tipo, o ombro, por exemplo, vai ser um aumento bem maior do que a base normal, tá? Normalmente o nosso ombro é até 12 centímetros, né? Num tamanho mediano, então você vai ter que aumentar aí 2 centímetros a mais. Tudo depende da folga que você quer dar pro tamanho do seu casaco. A gente vai marcar a altura do nosso busto. E essa altura aqui é que a gente vai usar como referência de cava também. Ó, você pode traçar daqui pra lá pra não estragar a sua lapela. Então, daqui pra cá a gente vai acrescentar 6 centímetros. Agora vocês vão medir essa altura e dividir no meio. Vamos ver quanto é que deu. Dividido por 12,5. Nesse pontinho aqui vocês vão entrar 1,5, tá? E agora a gente vai ligar esse ponto e esse ponto para fazer nossa cava. E agora o que a gente vai fazer? Vai ser esquadrar esse ponto de cava, certo? E tá pronta a nossa modelagem. Agora a gente vai fazer uma das partes mais importantes, que é a marcação do nosso revel e a marcação do nosso forro, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai dividir o ombro aqui no meio, você vai marcar o meio do seu ombro e você vai medir a parte da sua barra também. Vocês vão esquadrar essa medida subindo a partir da barra, certo? Esquadrar retinho, até o ponto do busto aqui, ó. Até o busto. Agora a gente vai ligar metade do nosso ombro com esse ponto. E normalmente nos alfaiates a gente faz com a curva de quadril. E uma curva bem suavezinha, tá? Só para não criar bico, para deixar tudo alinhadinho. Eu vou traçar com outra cor para vocês não se perderem aí, certo? Dessa linha pra cá vai ser o nosso forro da frente e dessa linha pra cá, pegando aqui a lapela, pegando tudo aqui, ó, metade do ombro, decote, início da lapela, final da lapela e quebra de lapela até lá embaixo, isso tudo vai ser o nosso revel, que a gente vai cortar no tecido, tá? No tecido principal. E a nossa entretela a gente vai usar somente nessa parte aqui, ó, só na lapela mesmo, tá? Que é nesse ponto até a quebra de lapela aqui, ó. E vai ser isso aqui. Aqui, nessa linha azul pra cá, pegando toda a lapela, vai ser a nossa entretela. E para deixar tudo organizadinho, bonitinho, a gente vai traçar cada molde, cada pedacinho desses em um outro papel para transformar em molde. Mas antes disso, a gente precisa fazer a nossa gola. E para fazer a gola, a gente precisa da medida do nosso decote das costas. Como a gente não fez ainda a nossa modelagem das costas, a gente vai fazer só o decote aqui, usando as medidas de base da nossa modelagem da frente. A gente vai precisar desse centro-frente, a gente vai descer aqui, ó, 2 centímetros. Normalmente a gente desce 1,5, mas eu vou descer 2 porque, né, oversize, enfim, vocês já estão acostumados. E a gente vai ligar esse ponto com uma curva, com a curva francesa, nesse pontinho aqui, ó, tá? Porque nas costas vai dar a mesma medida, né? A gente igual faz a divisão por 5 e vai dar a mesma medida, mas não é aqui, hein, gente? Essa daqui é a parte da frente lá que a gente alterou. É a medida de base, então é essa daqui. Então, vocês vão ligar aqui, ó, bonitinho. E
E aí a gente vai ver quanto deu essa medida, medindo com a nossa fita métrica em pé. Ó, a minha aqui deu 9 centímetros, mas vocês vão colocar mais 2 centímetros de folga, tá? Que a gente precisa de 2 centímetros de folga aqui no ombro. Então, podem colocar 11 centímetros, certo? A gente vai estender essa reta aqui. A gente vai estender a reta e essa medida aqui a gente vai colocar os 11 centímetros, que é o decote das nossas costas, tá? Aqui. Desse ponto pra cá, a gente vai esquadrar a largura da nossa gola. Então, vocês vão pegar o esquadro e esquadrar pra cá, ó, uma linha aleatória, tá? Nessa linha aqui, vocês vão colocar a largura. Eu quero bem largo, como vocês já sabem, então eu vou colocar, acho que eu vou acompanhar até a minha lapela aqui, ó, 15 centímetros. E vou deixar marcadinho ali, tá? Aqui, a gente precisa fazer aquele detalhezinho, né, que sai fora aqui, ó, segunda abinha da nossa lapela, que é a mini lapela que a gente tem. E para isso, a gente vai subir aqui, ó, 5 centímetros, tá? Meio que esquadrando, tá vendo? Ó, vou apoiar aqui minha régua na linha. A minha régua tem 5 centímetros de largura, então eu já marco aqui, ó, 5 centímetros. Faço uma linha aleatória de novo. E ela tem que bater junto com essa daqui, entendeu? Ó, ela tem que bater juntinho aqui. Então ela precisa terminar aqui. Desse ponto aqui eu vou marcar 14 centímetros. Desse ponto aqui eu ligo pra lá. Ó, vai ficar assim. Se vocês quiserem menor, é só diminuir aqui o valor que vocês vão acrescentar. Faz a marcação e liga esse ponto até aqui, caso vocês queiram menor. Agora eu vou ligar esse ponto até aquele ponto. Vocês podem fazer isso em curvas, podem fazer isso reto, tudo depende de como vocês querem a gola de vocês. Eu vou fazer curvado, porque eu quero ela arredondadinha, tá? Aqui é o centro das costas de vocês e aqui vai o outro lado dessa mesma gola, que é o outro lado da frente. Vocês vão costurar aqui então, né? Aqui é a nossa primeira lapelinha pequenininha, aqui é a segunda lapela gigantona que vai até aqui embaixo, que na minha foi até a cintura baixa. Agora a gente já pode cortar tudo isso e fazer o nosso revel e o nosso forro. Entretela a gente vai utilizar somente na nossa lapela, tá? A gente não vai precisar colocar junto no revel. Em algumas modelagens, tipo blazer, a gente coloca no revel também, né, as entretelas. Mas como eu não quero muito estruturado, eu só quero que a nossa lapela não fique aquela lapela molengona, assim, sem sentido. Então eu vou colocar a entretela na lapela. E na gola também, nessa parte aqui de trás que encosta na nossa lapela. Agora, com a ajuda da carretilha, a gente vai passar o nosso forro para um outro papel, o nosso revel e também o molde da nossa entretela. A gente precisa separar todas essas etapas por molde, tá? A gente vai fazer um por um, até mesmo para colocar margem de costura. E se você não tiver a carretilha ela tem esses ganchinhos, quando a gente passa aqui ela vem com o papel de baixo, marca pra gente traçar tudo de novo. Caso você não tenha, você pode usar o papel carbono. E agora a gente vai para nossa manga, que já está no finalzinho da nossa modelagem. Nossa manga é o último momento de modelar a nossa peça. A gente vai precisar das medidas das nossas cavas, medindo com a fita métrica em pé e medindo toda a curvatura da cava. A medida da nossa cabeça de manga, se você não sabe a sua medida de cabeça de manga,
nada mais é do que as duas medidas das cavas. Então você vai medir a cava frente e a cava costas, você vai somar essas duas medidas e dividir por 3. Anota aí, não esquece. Essa vai ser a medida da nossa cabeça de manga, que dá em média de 10 centímetros até 14, 15 centímetros, mais ou menos. Além disso, a gente também vai precisar da altura do nosso braço. Então você vai medir a partir aqui do ombro, passando pelo cotovelo, a fita métrica e chegando no nosso punho. Essa vai ser a altura total da nossa manga. Mas você também vai precisar anotar a medida do bíceps, né? Porque a gente vai precisar da circunferência do bíceps para saber qual vai ser a largura da nossa manga. E também a circunferência do nosso punho. Então anota tudo isso aí, deixa no papel anotadinho, o meu já está aqui pra gente poder começar a nossa manga. Então a minha cava costas e a minha cava frente somadas deu os 63,5. E o que eu vou fazer aqui vai ser dividir esse valor por 3, 21,2 centímetros. Só que esse valor é muito grande, passou além da conta do que o normalmente dá para a altura de cabeça de manga. Então eu vou utilizar a medida de 15 centímetros, tá? Eu vou usar 15 centímetros para a cabeça da minha manga. E eu vou pegar esse papel aqui, eu fiz até uma colagem, e eu vou fazer os dois lados ao mesmo tempo, a frente e as costas. Então eu vou dividir esse papel no meio com uma reta. Então agora a gente vai fazer dois retângulos, e a gente vai fazer simultaneamente. E a gente vai fazer esse retângulo a partir desse meio aqui, tá? Aqui vai ser minha manga costas e aqui vai ser minha manga frente. Agora eu vou usar a medida de cabeça de manga máxima, que é 15 centímetros. Você vai medir a partir daqui, tá? Lá em cima, lá onde você traçou a reta, as duas retas. Agora você vai fazer essa linha que é a parte de baixo do nosso retângulo. Agora, na linha lá de cima, nas duas linhas, na cava costas, eu vou colocar a medida da curvatura da minha cava costas. Então, aqui desse lado eu vou colocar 31,5, desse lado eu vou colocar 32 centímetros. E de novo a gente vai medir sempre pelo meio. Agora a gente vai fechar os dois retângulos. Lembrando que isso daqui já é a construção de uma manga, então vocês podem fazer com qualquer tipo de modelagem, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai descer uma linha desse ponto aqui, que é o ponto mais alto da nossa manga, que é o nosso ombro. A gente vai descer uma reta pra cá, atravessando os dois retângulos, e a outra pra cá, nesse sentido. Agora, a gente vai dividir essa reta por 4. A gente vai marcar 3 pontinhos nela, o meio e os outros 2. E nessa aqui é a mesma coisa. Agora eu vou traçar a curvatura da nossa manga e eu vou mexer nesses pontos aqui. O meio eu não mexo, só nesses pontinhos. Então, esses pontos de cima eu vou subir e nesses pontos de baixo eu vou descer. Nesses dois de cima eu subi 1,5 centímetros, tá? Nesses dois de cima. Nesses dois de baixo eu desci 1 centímetro. E você vai usar a curvatura da régua francesa para isso.
O mais importante é uma curva entrar na outra bem no meio e de forma que não fique nenhuma diferença entre elas. Elas têm que ter uma continuidade, elas não podem ter diferença de altura. E aqui no meio é a mesma coisa, tem que ter uma continuidade, não pode ter diferença de altura. Se você precisar fazer uma correção, no meu eu vi que precisava, você faz. A curvatura ela tem que ser bem bonitinha, curvadinha. Aqui nas laterais a mesma coisa, elas têm que entrar bonitinha e tem que terminar nessa finaleira aqui dessa linha, não pode passar. A curva pode cair 1 centímetro antes, mais ou menos 1,5 centímetros, não tem problema. Isso é até bom porque daí entra bonitinha na curva de baixo, né, que é a altura da nossa cabeça de manga. Agora a gente vai fazer a medição dessa curva de cada uma e na frente tem que dar 32 centímetros e nas costas tem que dar 31,5. Se por acaso acabar dando mais, a gente vai fazer o ajuste, a correção nessa linha aqui pra dentro, tá? Os meus 32 deu aqui, ó, então eu já fiz uma marcação. Agora eu vou ver nas costas. Os meus 31,5 deu aqui, mas nas costas a gente tem 2 centímetros de embebimento, tá? E a gente vai acrescentar aqui, então vai ficar 33,5. O embebimento é uma folga a mais que a gente deixa na parte das costas, porque a gente tem uma curvatura maior nas costas, até por isso que aqui é maior também. Então a gente tem que deixar um pouquinho de embebimento, no máximo 2 centímetros, não pode passar disso, pra gente conseguir fazer o encaixe perfeito da manga. Agora a gente vai medir a altura da nossa manga a partir do fio. Então você vai pegar ali a sua medida de altura de punho que você já tirou e vai colocar aqui, ó. E agora a gente vai esquadrar essa medida para os dois lados. Nessa linha aqui você vai colocar a circunferência do seu punho com folga. Então o que a gente vai fazer? Eu gosto de fazer desse jeito, eu gosto de fazer uma simulação de como eu quero que a manga fique no meu braço. Então eu vou fazer assim, ó. Vocês podem colocar direto aqui a circunferência do punho original e acrescentar folgas, mas eu prefiro fazer desse jeito porque assim eu simulo como vai ficar a manga no meu punho. Ó, assim tá ótimo porque o meu casaco é bem grandão e ele tem uma manga grande também. 25 centímetros. Se ficar muito grande eu posso ir diminuindo depois. Então eu vou colocar o total de 25, 12,5 para cada lado. E agora a gente vai ligar esses dois pontos aqui, esse ponto e esse ponto, até os pontos que a gente já fez o acerto. E a minha manga ficou assim. Agora, nessa parte de baixo, eu vou acrescentar um revel, que é o pedaço do tecido que eu quero que fique pra dentro. Porque o meu forro é em outro tecido e eu não quero que corra o risco de aparecer o forro ficar saindo. Então eu vou linkar direto aqui, ó. A mesma coisa que vocês fizeram pra parte da frente e pra parte das costas. É a mesma ideia. Eu quero 5 centímetros, a minha régua já tem 5 centímetros, então já ajuda. Vou esquadrar ela aqui certinha. E eu vou acrescentar mais 1,5 centímetro de margem de costura e de virada também. Porque aqui vai ser ligado, elas vão ficar juntas, eu só vou virar o tecido pra dentro. E para isso funcionar, o forro da manga tem que ser 5 centímetros menor do que a manga, certo? Então, eu preciso, como ela vai virar assim, eu não posso descer reto aqui. Eu necessariamente preciso fazer o acerto, que é uma abertura a mais para copiar esse ângulo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente vincar o tecido, eu não vou cortar, eu só vou vincar, para poder simular o que a gente vai fazer lá na hora da costura, tá? Isso aqui é muito importante para dar certo. Então, ó, vocês vão vincar para poder ser mais fácil de dobrar o papel, tá? Que é um papel muito grande, né? Certo? Agora a gente vai colocar a margem de costura
E agora você vai cortar aqui na linha da margem de costura, tá? Corta com o papel dobrado assim, ó. Porque daí já vai ficar a marcação certinha, vocês já vão ver a magia. E agora quando você virar, olha o que acontece. Já tá o acerto, o mesmo ângulo certinho. Então quando a gente for costurar o forro a partir daqui, da nossa manga, não vai correr o risco do forro ficar saindo da nossa manga e já tá tudo certinho. Então aqui, ó, vai ser só dobra, aqui não vai ter margem de costura. Então foi isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo da série. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado as dicas. E o próximo vídeo eu já vou mostrar pra vocês como a gente vai cortar o nosso tecido. Como vocês podem distribuir os moldes de forma correta para aproveitar bem o seu tecido. Vou te ensinar a calcular também a quantidade de tecido que vai para esse tipo de modelagem. E te ensinar a cortar o tecido que tem pé. Sim, esse tecido, ele é um tecido de pelinho e ele tem pé. Se você não sabe o que é isso, aguarde o próximo vídeo porque eu vou explicar tudinho. Mas por enquanto é isso. Se você curtiu, já dá o like aqui. Se inscreve no canal para não perder nenhum dos vídeos e ativa o sininho. Assim você já vê logo de cara quando entrou o vídeo aqui no canal. Parte da frente tem um revel só até a metade, só o lado que a gente traça do forro, tá? Porque o forro ele tem os 5 centímetros menor aqui de altura e ele precisa do revel para poder fazer o acabamento, certo? Desse lado aqui não tem revel porque isso aqui já é o revel, a gente já cortou todo o revel que vai até lá em cima, ó, que copia a parte da frente, tá? Diferente da parte das costas, que não tem diferença de altura e por isso eu cortei um papel só para tecido principal e forro. O forro tá com 5 centímetros a menos aqui com a margem de costura, aqui dobrando com o revel no tecido principal. Manga a mesma coisa, forro e tecido principal, forro 5 centímetros menor, tecido principal com o revel que dobra. Gola e entretela. Gola com margem de costura, a gente vai cortar 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido principal e 1 vez na entretela. Então aqui, ó, já anota na sua. Entretela com margem de costura normal, tá? Só o desenho da lapela.